Olá pessoal, sou Otiniel Cabral e você está no canal Pensar Cristão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não deixe de comentar os nossos vídeos, de interagir conosco, pois o seu feedback e a sua relação conosco é muito importante para que nós continuemos a produzir vídeos que possam contribuir para a compreensão da fé cristã, a compreensão da cosmovisão cristã, bem como de outros assuntos envolvendo a nós, seres humanos. No vídeo de hoje, eu gostaria de apresentar um livro que traz até um pouco de dificuldade na sua leitura, que é do filósofo holandês Herman Dooyeweerd. O livro é No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, estudo sobre a pretensa autonomia do pensamento filosófico. O Herman Dooyeweerd, ele foi um filósofo, né, do século passado, século XX, ali na Holanda, é considerado um neocalvinista, desenvolveu a filosofia cosmonômica ou a filosofia reformacional. E este livro aqui, ele é considerado uma introdução ao pensamento do Herman Dooyeweerd, foi baseado em palestras que ele realizou em regiões norte-americanas e seu pensamento está mais ou menos resumido aqui. A sua principal obra, que tem 4 volumes, eu vou deixar aqui para vocês verem, ela ainda não foi publicada, né, em português, em língua portuguesa. Então aqui, se você quer entender um pouco sobre o pensamento do Dooyeweerd, esse é um ótimo livro para você começar a entendê-lo. E a minha recomendação é que ao você ler ele, né, você assim que não tem um contato ainda com a filosofia do Dooyeweerd, depois você procure algum livro que possa orientar mais sobre o pensamento do Dooyeweerd, pois ele traz alguns neologismos, ele traz algumas ideias que não são tão comuns no nosso dia a dia. Então, tem um livro lançado pela Monegismo chamado Reformai a Vossa Mente, que vai tratar sobre a filosofia de Dooyeweerd, como também tem um livro chamado Contornos da Filosofia, da editora Cultura Cristã, que também vai tratar sobre o pensamento de Herman Dooyeweerd. Então, esse livro aqui, né, No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, ele foi a primeira obra de Dooyeweerd publicada em português, à época publicada pela editora Agnus, e essa aqui ela foi republicada pela editora Monegismo. Conta com 276 páginas, mais ou menos. Aqui a gente tem o prefácio de Rush Donen e também o prefácio de James K. Smith. Esses dois prefácios eles estão presentes nessa tradução de No Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Ele é dividido em 4 partes e conta com 8 capítulos. O objetivo do Dooyeweerd aqui é trazer uma crítica, né, à pretensa autonomia do pensamento filosófico. Isso ele vai construir na primeira parte do seu livro, ele vai criticar a autonomia da razão, ele vai mostrar que, no fundo, todo pensamento teórico ele tem um motivo base religioso, ele tem um motivo religioso. Com isso, ele está trazendo uma crítica a, digamos assim, a desespiritualização do pensamento ocidental. Então ele vai dizer que o pensamento teórico ele tem motivos religiosos. Isso aqui é muito interessante, essa crítica que ele traz. Aqui a gente vai ver também a introdução de alguns conceitos que o próprio Dooyeweerd ele traz, né, que já vem assim com base em outros pensadores, como o Abraham Kuyper, que foi um forte influenciador na obra de Dooyeweerd. Ele também sofreu influência de Agostinho, de Calvino, de Kant, de Edmund Husserl. Então, algumas influências sobre Dooyeweerd. Então, ele vai trazer a ideia de soberania das esferas, a ideia de aspectos, né, como o aspecto da fé, aspecto jurídico, e dentre outros conceitos que ele apresenta. O bom, né, dessa obra aqui é que no final tem um glossário, né, que vai ajudar a entender melhor alguns termos que o Dooyeweerd ele utiliza. Então, como eu falei, a primeira parte tem o objetivo de criticar a autonomia da razão. Ele vai mostrar que a razão ela não é tão autônoma assim como nós imaginamos. Na verdade, ele vai dizer que a razão é uma função do coração. Ele vai trazer aqui a ideia do coração, a ideia do eu, do ego,
Ele vai mostrar que é a partir daí que é produzido todos os pensamentos teóricos. Isso ele faz na primeira parte do livro. Já na segunda parte do livro, ele vai trazer uma crítica específica ao historicismo e ao sentido da história. Ele vai dizer que o historicismo ele absolutiza um aspecto que é o aspecto da história e que isso traz grandes problemas, né, para a compreensão do conceito de história, da ideia de história. Ele vai mostrar como reverter, digamos assim, essa idolatria que o historicismo ele defende ou ele propõe. Na parte 3, ele vai desenvolver a ideia de filosofia e teologia. Aqui ele vai trabalhar o que é filosofia, o que é teologia e o que é religião. É interessante que há uma distinção entre teologia e religião. A teologia ela está focada em, digamos assim, estudar, compreender um dos aspectos, que é o aspecto da fé. A religião não. A religião é o motivo base, por exemplo, da teologia, da filosofia e de outras ciências de estudo. Então ele vai trazer essa distinção, né? A religião ela está fundamentada no coração, ela está baseada no coração e é a partir disso que é possível desenvolver os pensamentos teóricos. Isso ele vai trazer na parte 3. E por fim, na parte 4, ele vai desenvolver a sua antropologia filosófica ou a sua antropologia bíblica. Aqui ele traz muito a ideia de queda, na verdade, de criação, queda e redenção. Isso é a base, digamos, do seu motivo base religioso. E tem várias outras questões que ele traz nesse livro. Então, se você quer compreender mais sobre o pensamento de Doyerd, ver o que é que ele traz, o que é de novidade que ele apresenta, eu recomendo a leitura desse livro. Eu já vi alguém dizendo aí que o Doyerd é apenas uma modinha, mas não. Ele traz críticas contundentes, ele traz uma forma de pensar distinta, né, que vale a pena você considerar. Por exemplo, ele é um crítico do coletivismo, como exemplo do socialismo, ele é um crítico do individualismo extremo, como exemplo do liberalismo, e dentre outras questões políticas e sociais, culturais, e por aí vai. Então, ler no Crepúsculo do Pensamento Ocidental vai lhe acrescentar muito a sua maneira de pensar o mundo, de refletir sobre o mundo, a sua forma de cosmovisão, de experimentar o mundo. Então, essa é a dica de hoje, no Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Então, até o próximo vídeo.